Meu nome é Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast da Mentes Plurais Consultoria. Um lugar para a gente falar sobre mentes inovadoras com pessoas plurais e temas diversos, sempre com muita conexão e muito respeito. Se você chegou agora, já aproveita, salva esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha, porque os temas que a gente trata aqui merecem ser levados a outras esferas. Antes da gente começar, eu vou me autodescrever para que todo mundo tenha a mesma sensação que a gente tem aqui dentro. Eu sou uma mulher negra, estou usando cabelos bem compridos, trançados, com as pontas bem loiras, com uma trança um pouco mais espessa aqui do lado direito do meu rosto. Estou usando meu óculos, que tem uma armação dourada bem grande, como sempre. Meu batom vermelho, que já é quase uma assinatura. Sentada aqui à mesa do podcast, em frente a um microfone bastante característico, com uma blusa branca, com algumas listras coloridas em rosa e vermelho. Acho que agora que a gente já se ambientou, agora que a gente todo mundo chegou e aterrissou aqui no programa, vou falar um pouco sobre qual é o tema de hoje. Bom, a gente está gravando aqui em janeiro, período de férias, mas todo mundo já pensando na volta do ano letivo. Uma boa parte da população já está pensando em compras de material escolar, inscrição, matrícula na escola, mochila, livro, caderno. Uma parte da população já está com aquela ansiedade querendo que as crianças voltem logo para a escola, enquanto as crianças já querem ainda ficar de férias. E tem uma parte muito específica que são as pessoas que trabalham com educação, as pessoas que estão dentro das instituições de ensino. E acho que a gente pensar um pouco nesse nicho é o que faz a gente estar aqui conversar sobre esse assunto hoje. Hoje a gente vai falar sobre educação e diversidade. Se a gente fala que a educação precisa acompanhar o movimento social, a gente não pode deixar de pensar na importância de trazer para as escolas o movimento de diversidade, o movimento de equidade e inclusão. Porque as pessoas que fazem parte dos marcadores sociais não fazem parte desses marcadores só na vida adulta, né? Nós temos crianças que estão dentro dos grupos que ainda são chamados de grupos minorizados, sendo que a gente sabe que não é essa bem a verdade, né? Como a gente já falou aqui no pod. Para isso, para a gente levar esse assunto adiante, eu trouxe aqui duas pessoas que são feras nesse assunto. Eu tenho certeza que vão entregar e a gente vai ter o melhor dos resultados. Trouxe aqui comigo Magda Figueiredo e Janine Rodrigues, que vão dar letra, nome e sobrenome para esse assunto, gente. Meninas, antes de tudo, quero agradecer muito a disponibilidade de vocês estarem aqui abertas e propensas a gente falar esse assunto. É um assunto que move todas nós, Sim. Não é? Então, eu agradeço muito a participação de vocês e vou pedir para vocês se apresentarem quem são vocês dentro e fora do LinkedIn. Boa. Começo? Opa! Sou a Magda Figueiredo, nas redes sociais sou conhecida como Negra Magda. Sou atriz, educadora parental, trabalho com especialização nas escolas, empresas com antirracismo, né? Tenho um estudo há mais de 3 anos já da branquitude, né? Eu faço o inverso aí de estudar as relações, né, entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Faço isso com muita propriedade, muita dedicação nesses últimos 3 anos. E sou mãe do Matias, que tem 8 anos, e tô aqui com você, prazerzaço estar aqui. Você é uma pessoa muito querida, né? É maravilhoso aí. E tomara que a gente faça essa mesa render bastante hoje, eu né? tenho certeza. Não tenho dúvida. Começar também agradecendo o convite de estar aqui para a gente falar de um tema tão importante, já começar o ano aí abrindo, né, esse ano com um tema tão potente. Sou a Janine Rodrigues, sou carioca, estou morando em São Paulo tem 5 anos, sou formada em gestão socioambiental, trabalhei bastante tempo nessa área com comunidades tradicionais, quilombola, população ribeirinha, indígenas, e nesse, né, caldeirão foi que nasceu a Piraporiando. A Piraporiando tem 8 anos. A gente tem um trabalho voltado para o letramento racial, a educação antirracista. Acredito muito, né, nessa educação e nesse letramento que tem que começar desde a primeira infância, né, e não só lá na vida adulta, quando um montão de coisa já está construída. Também sou psicanalista, trabalho com crianças e com adultos, né, na clínica.
E a Piraporeando tem esse trabalho com escolas e empresas, né? Uma equipe bem plural, a gente está falando de diversidade, né? Uma equipe aí de 17 pessoas bem plurais, tem mulheres, homens, pessoas negras, não negras, pessoas trans, e a gente vem aí contribuindo, né, para que a sociedade seja mais equânime. Que maravilha! Que Muito maravilha, gente. Música para os meus ouvidos. Eu, honestamente, fico muito envolvida em conversas onde a gente constrói dessa forma, em ver as pessoas trabalhando em temas que vão tão, assim, acalentam meu coração. Você tocou num ponto específico, Janine, que é essa questão de, assim, as pessoas não crescem e atingem, como eu mencionei há pouco, né? Não deixa para ser diverso só quando cresce, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente que trouxe exatamente essa questão. Qual seria o benefício da gente trazer, desde a idade tenra, desde a idade escolar, as habilidades em soft skills, falando de diversidade e inclusão, falando sobre inteligência emocional, falando sobre habilidade de comunicação para as crianças e qual seria o impacto dessa abordagem desde a idade tenra no mercado de trabalho daqui a uns 20 anos. Imagina as crianças hoje aprendendo educação, eu não vou falar só antirracista, mas uma educação livre de preconceitos, né? As crianças crescerem livres de preconceitos. Sabendo o que é capacitismo. Exato. Chegando Né? Imagina essas crianças chegando no mercado de trabalho, como não seriam montadas as equipes? Acho que a gente não precisaria mais trabalhar. Nem na Mentes Plurais, nem na Piraporeando. Você ia ser apenas atriz. Exato. Acho que a gente não ia mais precisar colocar tanto esforço para trazer uma educação que devia ser o natural, né? Sim. Devia ser o natural. Como vocês enxergam isso no dia a dia das escolas? Ainda está... É uma ideia muito crua ainda? Estamos falando sobre uma utopia? Olha, eu sou bem otimista. Até pelo trabalho que a gente faz, a gente tem que acreditar, né, que a gente vai conseguir chegar no resultado positivo. Mas, por outro lado, a gente também precisa não romantizar o cenário, né? Então, existe sim, acredito eu, um frenesi do antirracismo, né? Existe uma coisa muito superficial que às vezes esconde, né, o real problema, e aí a gente também acaba não conseguindo avançar na prática, mas eu acredito que muitas conquistas vêm sim acontecendo, né? Eu acredito que desde a lei de cotas, por exemplo, mas outras conquistas que a gente vem tendo, né, de professores que precisam cada vez mais estar olhando para a diversidade. As leis, né, a gente não pode esquecer das leis, né, que versam sobre isso, a 11.645, a 16, né, 639, a 10.639, desculpe, que está olhando, né, tanto para as questões da população negra, mas também dos povos indígenas. Exatamente. Que a gente também precisa ter essa atenção, esse cuidado. Então, há uma grande conquista quando a gente chega, por exemplo, numa escola e vê uma biblioteca muito mais plural. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 esse ano, e eu lembro de uma época na minha escola que eu chegava na biblioteca, eu sempre amei biblioteca na escola, e não tinham autores negros, não tinha personagem negro no livro, né? A gente recebia visitas na escola e nunca eram pessoas negras que iam visitar a escola. Então, esse cenário ele vem mudando, né? Mas eu ainda acho que a gente precisa de uma sociedade que entenda que esse trabalho ele não é porque você é bonzinho, você é legal, você é gente boa e olha só como você vai ser anticapacitista, não homofóbico, né? Antirracista. É porque é o correto, é o justo, é o legal, né? E não porque você está fazendo só para sair na foto, né? Então, isso é um ponto que eu acho que eu sinto falta um pouco dessa coisa menos maquiada e mais mão na massa, que dá trabalho também. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Trazer humanização, né? Não é só o bonito, né? Não é só a embalagem, tem que ter o conteúdo. Exatamente. Né? Eu acho que tem, infelizmente, né, na minha visão, assim,
eu acho que a escola procura, né, a gente, quanto profissionais, para isso, né? E aí, depois de um tempo, esse trabalho não dá uma continuidade. Uhum. Então, assim, quando uma criança escuta, por exemplo, sobre expressões racistas, que foi um trabalho que eu fiz numa escola, e aí depois ela deixa de ouvir sobre isso depois, porque é um professor que não fala mais, é uma coordenação que não traz isso dentro do projeto, né? É uma diretora que, ok, a gente já falou, tá o suficiente, né? Quando essa não tem essa continuidade, onde é que ele vai ouvir sobre isso de novo, né? Se ele não tem um livro na biblioteca que está falando sobre isso, se ele não tem alguém que está próximo, às vezes não tem essa referência dentro de casa, então assim fica aquela informação que ele não entra naquele lugar de falar assim, eu já escutei sobre isso. Isso daqui não é mais criado mudo, é móvel de canto, sabe? Uhum. Ele não vai lembrar. Então é isso que eu sinto, assim, a gente leva a informação, a gente dá o letramento, né? Mas a criança e os educadores, a instituição não consegue ter uma consciência racial, que é muito diferente de você ter só um letramento, né? De ter uma consciência de falar, a gente precisa ter uma manutenção, que não é só isso, mas é continuar, né, para que a criança e o educador, né, o professor, gosto de falar de educador também, porque senão a gente fica só na sala de aula e às vezes a tia da cozinha, a moça da limpeza, a pessoa que está na portaria, todo mundo educa uma criança. Sim, são né, porque acontece uma sim. situação de racismo, uma situação de preconceito no portão, ele tem que saber como é que ele lida também, né, com isso, porque a gente, eu sempre falo que eu sinto assim, menosprezam muito a inteligência da criança, né? E a criança tá ligada, ela tá ligada, né? Sim. O que tá acontecendo na internet, aí, às vezes, como educadora parental, às vezes a família fala assim, então eu não preciso falar sobre isso então dentro de casa? Não é que você não precisa falar sobre isso, você precisa direcionar como é que o seu filho que está ouvindo isso, como é que ele vai entender o que você está falando com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Com alguém que tá ali. Porque vem do exemplo, né, Magda? Porque vem isso dentro de casa e aí como é que ele fala? Então, assim, eu sinto que não tem essa manutenção. Porque a Lei 10.639 é para falar, eu juro, eu fiz um levantamento, a gente consegue falar sobre isso o ano inteiro. Né? A gente tem assuntos para muitos meses. Infelizmente, tem escola que não sabe 25 de maio, que é o dia de África. E não falam nada sobre isso. Não sabe nem que existe essa data. Entendeu? Então, assim, quando a gente traz, né, quando eu trago isso para a escola, eu fico, é isso, né? Não dá para falar só esse ano. E o aluno que saiu dessa escola e voltou? E o aluno novo que entrou? E o professor que saiu daqui e foi para outro lugar? Né? Então, a gente tem essa... eu sinto falta, assim, dessa manutenção que se tem só em novembro, né? No Dia da Consciência Negra. E aí depois a gente tem uma dificuldade, acho que você pode confirmar isso também, de acessar de novo essa instituição, né? E aí fica essa impotência da gente mesmo, sabe? De falar, pô, essa criança ouviu só isso, né? Aonde que... Tomara que ela tenha a oportunidade de alguém próximo dela falar sobre esse assunto de novo, né? Porque a gente não está romantizando, né? Sim. Às vezes tem uma escola que não tem condições mesmo, né? Uma escola pública se a gente for falar sobre escola pública, como é que a gente consegue trazer a gente para falar sobre assuntos? Como é que paga a gente? É uma loucura. Mas precisa ter, né? Mas aí, eu tô ouvindo você falar e tô construindo aqui algumas coisas que, assim, a gente tá falando das crianças, a gente tá falando em levar essa mensagem para as crianças e a gente tá falando da representatividade e da experiência, né? Do exemplo que eles têm com os adultos. E aí a gente, enquanto você estava falando isso, estava pensando aqui, puxa, então é uma coisa que a gente já sabe, né? As crianças replicam o que vem em casa. Então, quando elas chegam na escola, elas escutam essa mensagem que vocês levam, é apenas uma parte do trabalho feito, porque elas vão voltar para casa e vão continuar vendo outros comportamentos que ainda seguem um padrão, né? Bastante estruturado, colonizado, de muitos anos. E aí isso causa bom, então na escola eu aprendo uma coisa, em casa eu vejo outra, não causa uma sinergia. E aí a gente ainda leva um pouco além esse ponto, que a gente tem vários Brasis, né? A gente tem o Brasil lá, onde não tem investimento para esse tipo de ação,
onde esse tipo de ação não chega sequer perto da porta da escola. Tem Sim. município que não se fala sobre isso. E aí é uma outra realidade, né? Nas duas, a gente vê que o sistema está muito engessado. Esse assunto, como trouxe você, Janine, muitas vezes é visto como um mimi, uma firula, uma perfumaria, e não está acessando, né, o cerne das pessoas. Como vocês acham que a gente consegue melhorar essa questão? Porque as crianças replicam, né? Sim. As crianças absorvem o que a gente fala, mas replicam o que vem de outros adultos. Sim. E como falar com esses adultos, né? Onde que está o maior gargalo dentro desse sistema? O sistema educacional, né? Não vou falar sistema educacional, porque eu não estou falando de órgãos públicos, eu vou falar de instituições de ensino, né? Está formado pelos educadores, pelos administradores das instituições, porque as instituições são empresas também, colégios particulares são empresas também, e a gente está falando das famílias e das crianças. Onde está o gargalo aí para a gente levar essa mensagem? Te ouvindo, eu lembro de um ditado muito conhecido, um ditado africano, que fala que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Eu acho que isso é bem a definição do que você trouxe, né? De que vai adiantar a escola sozinha fazer um bom trabalho, ou a família sozinha fazer um trabalho, ou o Estado fazer sozinho um bom trabalho. Nada. A gente precisa que esses atores sociais trabalhem juntos. O trabalho que a gente tem dentro da Piraporiando, um programa que é o Trilhas da Diversidade. O Trilhas, ele olha para a família, para a empresa onde trabalha o pai e a mãe, para a escola onde está essa criança e para a vida desse professor dentro e fora da escola. Quando a gente chega às vezes na escola, e ele é um programa que ele dura no mínimo 6 meses. Então, às vezes a escola fala assim para a gente, mas vem aqui e faz uma roda de conversa. Vem aqui, bate um papo com os estudantes, né? O pessoal do educativo da Piraporiando, a gente tem uma psicóloga no time, então é um tema que tem muitos conflitos, então a psicóloga do time podia vir aqui fazer um trabalho com os professores. E a gente não faz assim. Claro que a gente explica, contextualiza, mas por que a gente não faz encontros pontuais? Porque eles não têm, né, isso que você traz que é tão importante, que é uma continuidade. Que é algo que realmente comece a provocar uma mudança. E que a gente não vai fazer isso em um encontro. De repente, ter um trabalho assim, em momentos pontuais, é um aniversário da escola, vamos fazer uma atividade extra. Aí sim, né? Exato. Mas esse programa, ele está olhando para essa atuação 360, porque a gente precisa construir um repertório. E a construção desse repertório não é partindo só dos conflitos raciais que aconteceram. A gente tem que falar do racismo, a gente tem que problematizar, mas a gente precisa também pensar como que uma criança negra de 3 aninhos de idade, ela vai ter um repertório imagético mesmo, para que ela possa entender que a gente pode. E como que uma criança não negra também precisa construir um repertório para que ela saiba que as pessoas negras podem, né? Porque o que a sociedade está mostrando para essas crianças negras e não negras? Que o negro ele está no lugar de marginalidade, de criminalidade. Mas por quê? Vamos pegar, sei lá, um bairro aqui de São Paulo, né? Um bairro, sei lá, nobre de São Paulo. Onde estão as pessoas negras nesse bairro? Nas ruas, servindo à margem, né, de um modo geral. Então, qual é o tipo de mensagem que a gente está passando para as crianças, para os jovens e até para os adultos? Porque não é nenhum problema servir. O problema é só servir. Só servir. Exatamente. O problema é só estar estar ali. Então, a gente está construindo um repertório para essas crianças e adultos de que as pessoas negras, ou abrindo até o leque também, né, as mulheres, essas pessoas elas têm um lugar específico na sociedade. Quando a gente começa a trazer um outro olhar para isso, aí a gente começa realmente a ter mudança. Eu faço às vezes, né, a gente faz com as famílias e os professores uma pergunta que eu vou fazer aqui agora,
para vocês aqui, improvisando, que é quantas línguas você fala, além do português? Você fala alguma outra língua? Eu falo inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Você? Eu sou só estudante de inglês. Estudante de inglês. Eu também estou nesse... estudando inglês. Você sabe o que é cafuné? Olha, etimologicamente, não. Mas a Cafuné. ação... Se alguém falar para você, faz um cafuné nessa cafuné. criança. Sabe o que Sim. é? Moleque. Sabe o que é? Sim. Sim, também. Fubá. Sim, também. E se eu falar para vocês que nenhuma dessas palavras é do português? Sim. Eu ia dizer isso. Pois é. São Então, todas São todas de origem africana. africana. de que língua? Vocês aprenderam isso na escola? Não Não. aprendi na escola. Pois é. Vocês sabem que língua é essa? Eu já ouvi, mas eu não A gravei. sociedade brasileira não isso que eu sabe. falo, né? sabe. Porque eu ouvi uma vez. Aham. Tá vendo como é isso? Porque você mas escutou uma vez e você não deixou Sim, isso registrado. A sociedade brasileira, negra e branca, não sabe quais são as línguas que a gente fala. Sim. As pessoas sabem que falamos algumas línguas de África, algumas palavras, mas tem uma gama enorme, né, de centenas e centenas de palavras que não são palavras do português, que não são palavras do espanhol, que são quimbundo. Tupiniquim. Exatamente. Que é quimbundo, que é tronco linguístico bantu. É isso que a gente tem que falar na escola. É isso que o nosso professor tem que saber. É isso que o nosso estudante tem que saber. Ele tem que saber que ele já fala, não é que ele vai aprender. Ele fala essa língua. Essa é a língua dele. E esse sentimento de pertencimento, ele nos foi roubado, intencionalmente roubado. Sem né? dúvida. Então, além de falar dos conflitos que estão acontecendo ali dentro da escola, é importante, fundamental, mas a gente também precisa entender esses nossos lugares de pertencimento. Por que o nosso café da manhã tem alguns rituais que a gente acha que são europeus e não são, são africanos, Que elementos são esses? Por que a gente toma café desse jeito? Por que a gente senta na mesa de uma maneira específica? Porque às vezes a gente acha que são bons modos. Não são. Isso tem todo um ritual de Nigéria, de Gana, Banto, Quimbundo. E a gente não sabe. Sim. A gente faz sem saber. Bem, na verdade, é que a Melancia. gente foi... Que não é europeu. É de África, né? Tantas frutas, legumes que tem, né? Às vezes eu falo isso na escola também, o pessoal fala, não pode ser, né? Acho que a grande riqueza disso é que assim, a gente foi criado de uma forma que é o que é. Né? Sequer passa pela cabeça a gente questionar, a gente tentar entender o que veio antes desse hábito cultural, o que veio antes dessa formação de palavras, né? Sim. Quando a gente começa a estudar letramento, quando a gente acessa alguns conhecimentos, quando a gente acessa o português de Lélia, a gente começa a ter um outro entendimento, mas ainda é tudo tão superficial. Sim. E isso, a gente, olha só, voltando até o ponto que a gente começou aqui a nossa conversa, isso são coisas que a gente vai acessar na vida adulta, depois de uma série de percepções e vivências e entendimentos, e falando, não, agora chega, eu quero saber mais sobre isso. E aí a gente acessa esse conhecimento. Não nos é dado com naturalidade enquanto a gente está se formando. E eu acho que é aí a valorização, né, do trabalho que a gente faz. Sim, né? com certeza. E acho que isso me remete a uma memória muito afetiva. E eu acho que um dos motivos de eu ter começado a Piraporiando lá em 2013, eu tive a sorte e a alegria de ter tido isso muito pequena. Né? A minha avó, mãe do meu pai, né, já falecida, infelizmente, minha avó Fidelina, era uma mulher que falava Swahili e Zulu. Então, a gente, muito pequenininho, a gente aprendeu muito com ela. Ela cantava pra gente em Zulu, ela fazia orações pra gente em Swahili. E uma das coisas que eu quero é que as nossas crianças negras, não negras, saibam de toda a nossa história. Sim. Que elas saibam que a nossa história ela não começa na escravização e ela não acaba na escravização. Sem dúvida. Né? Que a gente tem uma construção anterior e posterior a isso também. Então, eu acho que esse conhecimento, experienciar isso desde pequeno, é algo que é um direito das nossas crianças, né? Eu acho que, assim, eu sempre pergunto, né,
Às vezes eu faço atendimento parental com um recorte racial de famílias brancas que têm filhos negros, a maioria. E aí eu sempre faço essa pergunta, né? Quem precisa ser antirracista primeiro? Né? Porque quando você traz, né, é um padrão, quem está ensinando, né? Está em casa, está aprendendo em casa, quem que precisa ser primeiro? Porque a família, independente, até a gente sabe que a gente tem pessoas negras que precisam desse letramento racial, né? Por uma construção que é colonial, né? Que veio, que aprendeu, que não teve isso na escola, que não teve essa informação, porque não significa que a pessoa é ignorante, não significa... Pô, algumas pessoas podem falar, agora tem internet, por que não acessa, por que não vê? Uma informação que você dá agora, você não acha no Google, numa busca. Desculpa. Você não acha numa busca que você dá e fala, fubá é de onde? Que língua que é? Você tem que, às vezes, ter um algoritmo muito inteligente. Sim. E até para você chegar nessa ideia. Para você chegar nessa ideia, então, buscar, muito mais, né? Então, assim, é uma construção muito diferente, né? Que as pessoas têm de achar que... E a gente tem, sim, essa responsabilidade que a branquitude faz questão, né? Que a gente não saiba, que a gente não tenha essa informação, que a gente não passe isso, né? Para que cada vez mais a gente esteja em serviço. Exatamente. Porque quanto mais eu não sei, menos ainda eu vou poder chegar, né? Sim. Então, eu sempre pergunto, quando eu estudei Fanon, em 1950, Fanon escreve que a família é resultado de uma sociedade. Exatamente. Não tem como. Então, assim, eu lembro que eu fiz um atendimento uma vez que uma mulher falou, o meu pai é um homem branco, assiste futebol e ele chama os jogadores, quando o time dele tá perdendo, de macaco. E aí eu falei, e o meu filho tá ali ouvindo, eu não sei mais o que eu faço, eu já expliquei, eu sei que isso é racismo, mas meu pai faz isso. E eu disse, você vai conseguir mudar seu pai? Não. Talvez o seu filho consiga trazer essa perspectiva para ele, mas o que você está dizendo para o teu filho? Não, eu não conversei com ele ainda. E aí a gente faz um trabalho para essa mãe, né? Que geralmente é mãe que fala comigo, né? Não dá para ter, tem que ter esse recorte de gênero, Sim. que é ela que mais se preocupa com a educação. Sim. A gente sabe, dificilmente eu tenho atendimento que tem o pai e tem a mãe junto. E aí vem essa mãe e a gente faz esse trabalho de falar, em alguns momentos, conversar com essa criança de que o negro não é primitivo, que a animalização não é para ninguém. Porque quando eu fiz esse trabalho com ela de falar, vamos falar de animalização então? Então vamos chamar outras pessoas de animais, baleia, burro. Vamos animalizar todo mundo? Porque se a gente faz essa animalização, é muito fácil chamar, porque a gente já foi tratado como animal. Sim. Né? A gente foi vendido no mercado negro. Né? A gente teve uma situação que a gente viemos para cá escravizados, não tiveram o nosso nome, mudaram o nosso nome, né? Para ter essa questão católica até, exatamente para não conseguir identificar onde que a gente está hoje, porque senão a gente teria descendência africana, sossegadamente, né? Mas fizeram todo um trabalho para isso. Então a gente tem essa criança falando, né? Eu falei para ela, a gente não pode animalizar. Se esse trabalho fosse feito em escolas, vamos falar, porque animal é animal, seres humanos são seres humanos, porque é muito fácil chegar e dizer que a gente é um animal primitivo, que a gente veio desse animal, mas que quando chega para uma pessoa branca, gorda, você chama ela de baleia. Como é que é isso? Como é que funciona essa relação? A cultura da desumanização, né? Das pessoas, então a né? gente Opressão. E uma criança de 7, 8 anos, quando ela trouxe isso para o filho dela, ele entendeu. A gente não pode animalizar ninguém. Então, a partir daí, essa criança começa a falar, vô, a gente não é animal. Ele não precisou dizer muito. E o vô parou de falar. Olha. Depois de um tempo, ela me disse, Magda, foi exatamente meu filho que conseguiu dar uma consciência, não é mudar, é trazer uma consciência para esse vô de dizer, a gente não animaliza ninguém, vô, porque senão eu posso te chamar de burro. E aí o vô começa a ir para um outro lugar também, que não está falando assim, vô, isso é racismo, porque talvez a pessoa não vai entender, mas ele foi para um outro lugar. Então, assim, eu acho que o que a gente aprende em casa, muita gente fala, que livro que eu leio?
Que filme que eu assisto? Me indica uma série. Não é para colocar teu filho lá para assistir. É assistir junto. São 5 minutos de qualidade. É 5 minutos de uma consciência racial que você conversa depois com teu filho sobre o filme, sobre aquele episódio, sobre aquele cabelo que foi feito no Mundo de Karma, que falou. Então, assim, a gente tem todo esse... Eu faço esse trabalho em escolas também, que é um pouco diferente, né? Mas vai para um outro lugar de que tem que estar junto. Porque senão a gente joga a responsabilidade na escola, né? De que vai acontecer só lá na escola que acontece. Por que acontece? Nas pesquisas que eu fiz, eu percebi que é quando a criança está segura. É o lugar que ela se sente mais segura. E as pessoas, quando são racistas, elas estão num lugar seguro para falar. E aí elas soltam. E é a mesma coisa que a criança. Ela está ali num lugar que ela confia nesse educador, nesse professor. Ela confia no lugar que ela está e ela vai. Às vezes sem saber o que ela está fazendo, né? Mas a gente não pode ir para esse lugar. Ah, ela não sabe do que ela está fazendo, então ela pode fazer. Não, a gente tem que sim conversar com essa criança não preta para que ela entenda que isso é um caminho para, ou já é um racismo acontecendo, né? Então, esse padrão, tá, que você traz é um trabalho familiar muito potente que tem que fazer. Só que muita gente que eu sinto quer cartilha. Sim. Quer cartilhinha embaixo do braço, quero uma resposta pronta, quero saber o que eu faço. E aí se torna muito mais difícil, porque é na vivência, é trocando, é entendendo o que seu filho fala, porque a sua filha vai falar, meu filho vai trazer uma outra ideia, um outro lugar a partir do contexto da sua vivência. Por isso que é resultado de uma sociedade. É de onde ele vive, qual o contexto social que ele vive, com quem que ele se relaciona, se ele se relaciona só com mulher, se ele se relaciona só com homem, qual a classe social que ele vive, se ele vai para a escola de ônibus, se ele vai para a escola de motorista, se ele vai para a escola de carro, se ele vai com o tio da perua. Muda tudo, gente. Muda tudo esse contexto social do que essa criança está vivendo, de que essa família está vivendo também, do que está assistindo. É um resultado muito diferente. Tem que estar nesse conjunto. Jogam a responsabilidade toda na criança. E às vezes nas instituições, quando vai à empresa, mas eu não tenho culpa se a empresa não fala sobre isso. E você quanto social? E você quanto ser humano? Eu queria tirar um pouco o foco da questão racial e trazer um pouco a leitura para a questão de todas as outras crianças que também não se encaixam no padrão hegemônico que a gente engoliu, né? Que a gente tem engolido nos últimos anos, nas últimas décadas aqui no Brasil. Quando a gente... E assim, a gente sabe que criança pode ser cruel, né? E eu acho essa construção tão injusta. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Mas eu acho essa construção muito injusta. Porque, assim, às vezes as crianças... não é a criança que é cruel, é o sistema onde ela está. A criança é um humano também. Então, ela aprende a se defender, ela aprende a contra-atacar, ela aprende a rebater desde o começo, quando ela escuta: se você voltar para casa chorando, você apanha 2 vezes. Então, ela já está num estado de alerta contínuo, constante, que faz ela rebater. E aí, vai nessa construção. E aí vão surgindo essas ações, essas falas, mas era brincadeira, mas não, a gente sabe que não é brincadeira, a gente sabe que ofende, a gente sabe que afeta e machuca quem recebeu esse tipo de comentário, esse tipo de apontamento dentro da estrutura escolar, afeta essas crianças em um nível não só de autoconfiança, um nível de autoestima, mas um nível de saúde mental, de desenvolvimento escolar, desempenho escolar. É uma avalanche ali sem fim. E que, não tirando peso, obviamente, de forma alguma, mas não acontece única e exclusivamente com as crianças negras. A gente está falando ali de ambientes que afetam crianças gordas, afeta crianças de outras situações socioeconômicas, afeta crianças PCD, não é? Afeta crianças LGBT, porque, de novo, crianças também são os grupos minorizados, né? As crianças não crescem e falam: agora eu sou... Já vem desde pequeno.
E aí a gente tem uma parcela tão grande de crianças dentro das escolas em um estado de silenciamento que me choca, me faz assim, o coração ficar bem amargurado. Como, Magda, eu vi esses dias, você postou há poucos dias atrás, um rios de uma menina PCD falando com uma propriedade. Sim. Eu achei incrível. Como vocês veem essa tratativa para os outros Sim. marcadores sociais? Eu fiz algumas ações com Mães pela Diversidade e também a resposta das crianças é tão doída quanto. É o não pertencer que dói, assim, e dói, fica doendo muito tempo. Como vocês veem isso nas escolas, na realidade de vocês? O que eu acho, assim, que não, eu acho que você traz para falar sobre a questão de outras, né? Outros. E eu preciso falar do preconceito, porque tem uma coisa muito séria que as pessoas não sabem separar o que é preconceito, o que é discriminação e o que é racismo. Se conseguissem, o educador que está ali, porque é o adulto, né? O adulto está ali e tá, e não jogar essa responsabilidade nesse educador, nesse professor, porque às vezes o professor quer fazer, mas a coordenação não quer fazer. E às vezes a direção não quer fazer, e às vezes os sócios não querem fazer, e o conselho diretivo não quer fazer. É uma cadeia de formações ali. Eu já sei de professores que foram mandados embora porque estava trabalhando Conceição Evaristo, Olhos d'Água com adolescentes. É sério isso, né? Você está falando de um assunto muito sério que não dá para falar. Então, assim, a gente tem isso, e agora a gente tem uma rede social que fala, que traz, né? Então, quando eu faço aquele post, é porque eu vejo nas redes sociais, quando eu acordo de manhã, uma questão em rede nacional que está acontecendo de um programa, que acontece uma situação de capacitismo, e aí, às vezes, a gente precisa de um veículo, né, de comunicação que está ali em rede nacional, que traz sobre um assunto que aí você escuta, às vezes, empresários, pessoas que são secretárias, que são de empresas, dizendo o que é capacitismo. Então, a gente precisa chegar num lugar e falar assim, não dá para a gente julgar, a pessoa universitária não sabe, mas a pessoa também, lá da comunidade, também não sabe. A gente precisa de um veículo, de uma rede nacional para chegar e falar. E aí, quando eu coloco aquela menina que foi um post, né, da Maria Filipa, que é a escola que tem Escola Maria Filipa, que tem em Salvador, e aí ela traz, assim, de uma forma elucidada, mas ela também traz uma coisa que é a violência obstétrica, que a gente precisa falar sobre isso. 65% das mulheres negras sofrem violência obstétrica, né? Nesse lugar de vocês são fortes, vocês dão conta, né? Ainda tem isso. Hoje não é tão velado quanto antigamente, que falava na hora de fazer você aguentou, agora você quer gritar, né? Porque é isso, a nossa pele, a nossa cor de pele determina que a gente é forte, que a gente dá conta, que tá tudo bem. Então tem várias questões. É uma menina PCD que a mãe sofre violência obstétrica falando ali, e que a gente traz esse assunto por causa de uma rede nacional. Só que eu sei que Maria Filipa tá falando sobre isso há muito tempo. Já tá falando na sua escola, porque tem uma educação antirracista e uma educação que preza a diversidade. O meu filho estuda na casa de aprendizagem, a mesma coisa. No ano passado a gente trabalhou sobre projetos, né, que eu dou aula de teatro na escola, a gente falou sobre a vida de Frida Kahlo. Então a gente falou também sobre capacitismo. Então quando meu filho escuta capacitismo, ou qualquer outra criança da escola, ele sabe com o quê? Desde os 2 anos de idade até 11, 12 anos. Então, assim, aonde é que a gente precisa falar sobre isso? A gente precisa falar sobre esses assuntos. A gente precisa entender linguagem de sinais, como é que falo muda, falo surda, eu falo uma pessoa que é trans, eu aceito ou não aceito, né? Ela está em transição, uma menina que fala que hoje é Raul, amanhã é Ana, e eu tenho que chamar, eu não entendo, mãe, por que eu mudou de nome? Às vezes eu tenho isso na escola, né? E aí, onde é que a gente consegue educar as outras crianças? Porque às vezes essa criança está completamente resolvida.
Ela sabe exatamente quem ela é, o que ela quer, que ela vai ser Raul hoje de manhã e de tarde ela quer ser Ana, e para ela tá tudo bem. Mas como é que essas crianças em volta dela entendem isso? Como é que a família entende isso? Né? Que chega em casa e tem que vir. Porque começa a acontecer o que aí eu faço essa diferença para as famílias quando eu atendo e para a escola quando eu vou, o que é discriminação, o que é preconceito, o que é racismo. Porque se você não consegue entender que você não chamou essa menina para ir na festa da escola porque ela é uma menina que está nessa fase de transição, né? Que ela está entendendo, né? Aí a família, ela não é chamada para ir na festa. Não. Entendeu? Aí o menino negro também não é chamado para ir na festa. Ele está sofrendo racismo e é discriminação. Sim. Aí o menino não vai porque a menina não vai porque ela é autista. Também é um preconceito, também é uma discriminação, né? Ah, ela não vai porque a família dela é nordestina. Tem um preconceito aí, né? Às vezes até porque a questão precisa entender a diferença de cada coisa. Porque se não entende isso, a gente não começa a falar com as nossas crianças sobre isso, fica assim, levando tudo na mesma coisa. Aí todo mundo acha, porque a minha avó, o meu pai, os meus tios, as mães das minhas amigas, entendem que tudo é preconceito. Ai, desculpa que isso é preconceito. Não, isso é racismo. Ah, não sei o que, isso aqui é tudo... Ah, eu não quis ser preconceituosa. Não, você foi discriminada. Você praticou uma discriminação. Então, a gente precisa entender isso. Né? Então, isso que eu acho que a escola devia trabalhar profundamente, além de tantas coisas maravilhosas, né, que você trouxe aqui, mas a gente precisa entender, porque se a gente entende esse caminho, né, para as questões, dar nome às coisas, né, as crianças vão conseguir, opa, isso aqui eu estou sendo preconceituoso. Nossa, né, isso aqui eu tenho que respeitar ela. Né, eu tenho que respeitar ser dois pais. Essa criança ter dois pais, essa criança ter duas mães, essa criança ser adotada. Eu não consigo entender porque a mãe é branca e ela é preta. Precisa falar sobre isso. Né? Precisa explicar isso. Só que não é pegar uma criança, sentar e falar, filho, eu vou falar sobre isso. É a escola inteira. É a comunidade inteira. É as famílias. É para todo mundo. São rodas e rodas de conversa. Achei maravilhoso isso. Não dá para fazer um trabalho uma vez só. Não. Porque às vezes acontece uma situação de racismo ou de preconceito, né? Teve uma vez que aconteceu um cyberbullying na escola. E aí, vamos falar sobre isso. Aí traz um especialista para falar tal. Porque aconteceu. E antes de acontecer. Né? E a homeopatia disso. Quem olhou... uma coisa que eu gosto de falar dos nossos trabalhos, né, de levar conscientização e novos pensamentos, novos modelos mentais, é que assim, precisa ter muita saliva. A gente precisa falar muito. Porque é um assunto que não cessa, né? Girine, eu queria perguntar para você como você vê a mudança. Você mencionou a Pirapuriando desde 2013, aí já é um chão, né? Já é um bom caminho andado. Como você vê o acompanhamento dessas crianças que você tratou lá atrás e o impacto hoje em dia? Qual é a sensação? É claro, o brilho nos olhos, o sorriso, aquela sensação de, puxa, coração quente. Mas em termos de comportamento, em termos de você ir numa escola no começo do ano, em fevereiro, quando você volta em agosto, você tem uma outra leitura daquele ambiente. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, o impacto positivo, os resultados assim palpáveis desse trabalho. Sim. Acho que você traz do brilho no olho é algo que acho que é imensurável realmente quando a gente consegue ver na prática o pouquinho que você conseguiu com a sua equipe, né, a Pirapuriando, né, eu sempre trago a importância do time, é um trabalho feito a muitas mãos, mas é muito bonito, assim, a gente tem hoje já adultos, né, lá em 2013, 2014, eram crianças e hoje em dia a gente tem pessoas que a gente acompanha, que a gente ainda tem muito contato, que estão na faculdade, que já acabaram a faculdade. Tem uma história muito bonita de um menininho
que a gente conheceu num lugarzinho bem pequenininho lá no Maranhão, chamado Nova York. Temos no Brasil, né, uma Nova York. Boa. Pois é. E eu lembro que quando a gente chegou, ele estava pegando um monte de pecinha, montando um monte de coisa. E aí ele puxou assim a calça porque ele queria me mostrar, né, o que ele sabia fazer. E aí eu fui ver, ele estava construindo uma rampa com fio, com pilha, com um monte de coisa. E aí você colocava uma pedrinha, um carrinho, qualquer coisa, uma colher, e a rampinha, ela com o peso daquele objeto, a rampinha levantava, abaixava e jogava. Então, ele foi fazendo uma engenhoca, né? Vou chamar assim, só que um menino de 7 anos de idade. E aí, eu olhando aquilo, eu falei, puxa, eu acho que, não sei não, acho que você tem um potencial aí para, né? Será que você vai fazer robótica? E soltei essa palavra no ar, né? E ele olhou assim, o que é isso? Falei, robótica? Aí falei por ele assim, para ele por alto, e ele falou, tem gente que trabalha com isso? Falei, tem. Aí ele, mas é trabalho de verdade? Falei, é. E aí o trabalho, né, durou ainda ali até o final do ano. E aí eu fui trazendo, eu e a equipe, alguns filmes que tinham a ver com robótica, né? Que tinha lá um robozinho assim assado. Resumindo a história, esse menino fez engenharia mecânica, passou na UFRJ, no Rio de Janeiro, se formou. Hoje em dia ele é estagiário da NASA. Que legal. Incrível. Um menino negro que fala 6 línguas. E tudo começou com um bate-papo do o que é robótica. Então, acho que quando a gente fala de construção de narrativa, de perspectiva... e recentemente foi um dos jovens brasileiros convidados para conhecer a família Obama. Que legal. Então, é uma das histórias bonitas, assim, que a gente tem, que a gente leva com muito carinho. A gente está trabalhando atualmente em 12 estados, né? São quase 60 mil professores no Brasil que passaram, né, e participam ainda da formação, secretarias de educação, que a gente ama muito. A gente trabalha com escolas lá em Parintins, então é muito doido, vou falar assim, porque a gente está indo para um território extremamente rico e plural, falar de diversidade. E aí a gente chega lá, a gente senta e ouve, porque a gente também tem que falar desse preconceito de que é o Sudeste que leva alguma coisa. A gente Exatamente. sabe, a gente nunca errou, não é? Exatamente. Infelizmente, o padrão de qualidade da educação do Brasil é sudestino, porque é o que acontece aqui, o que dá certo aqui, que é espalhado para o país, né? Então, a gente perde quando a gente não sabe o que está acontecendo lá em Belém, né? O que está acontecendo em Rondônia, né? Que tem um trabalho incrível, né? Aqui, meu abraço para as escolas de Rondônia, que ensinam gestão de tempo, matemática com agricultura. Então, você vê uma criança de 4, 5 anos de idade que aprende cálculo, matemática, entendendo quanto tempo leva para aquela plantinha, para aquele legume crescer, para aquele animal se desenvolver. Então, é muito bonito, sabe? Então, acho que são essas histórias assim que vão dando força para gente. Hoje a gente também trabalha com escolas fora do Brasil. A gente trabalha com algumas escolas na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina, no Chile, na Bolívia, Paraguai. Então, é também uma oportunidade que a gente tem de problematizar outras questões de território aqui no Brasil, né? O Brasil recebe pessoas do mundo inteiro e cada vez mais muitos brasileiros vão morar em outros países, né? A gente tem um trabalho de fortalecimento do vínculo com a língua materna, então famílias brasileiras que vão morar fora do Brasil com crianças pequenas, como que a gente contribui para que essas crianças não se descolem totalmente da cultura brasileira? Como é que a gente mantém esse elo, né? Então, os livros da Piraporiando, por exemplo, eles estão nesses países praticamente todos em português, né? A Alemanha é um lugar fora, né, do Brasil, onde a gente mais tem escolas bilíngues com português, né? Então, tem muita escola lá que é português-alemão,
eles amam o português, né? Principalmente o português falado aqui no Brasil. Então, e isso vai fazendo a gente querer cada vez mais, pensar cada vez mais no intercâmbio cultural, o que é ser negro no Brasil, mas o que é ser negro nos Estados Unidos, o que é ser negro na Argentina, extremamente complexo, né? O que é ser negro no Chile, e, enfim, né? Em vários outros países. O que é ser negro em África? A gente trabalha com alguns professores do Senegal, Gana, Nigéria, e o quanto a gente pode aprender assim de uma maneira prática com esses educadores que estão falando de um lugar com muita propriedade, né? Que nasceram em países de África, vivem lá e que podem, e a gente precisa aproveitar esse conhecimento deles e se abrindo, né? Cada vez mais aí abertos a aprender e a ouvir. Que demais, gente. Nunca tinha pensado em escolas bilíngue, português e outra língua. Sim, no Brasil. Tem, pois Nunca sim. Tem uns projetos incríveis de educação antirracista em outros países também. Claro que a gente sempre precisa pensar nas problematizações do Brasil, né? Sim. Não dá para comparar, mas é bacana para a gente beber em outras fontes também, né? Ter outras ideias até. Nas escolas a gente sempre gosta de trazer projetos que estão acontecendo em outros estados, outras cidades, para isso servir de inspiração, né? Para isso servir de ideias, né? Até o vínculo que as crianças têm com os personagens também. A gente fala muito da importância de incentivar leitura, arte, cultura. Então, aproveitar essa conexão das crianças com os personagens também. Tem uma coisa que ela falou, Camila, que eu não queria deixar de falar também, que, assim, quando a gente fala de outros tipos de preconceito, né, a gente também tomar cuidado que quando vai estar no chão da escola, geralmente a escola quer que fale sobre tudo. E aí, quando a gente fala sobre tudo, né, sem separar o que é racismo e outros tipos de preconceito, né, quando a gente não separa, querem colocar como o preconceito que eu passo igual a racismo. Não, isso é. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? De separar mesmo, né? Olha, isso aqui acontece comigo porque tem uma diferença entre uma pessoa PCD, um homem ou uma mulher PCD, branca, ou qualquer outro país que mora, e um PCD negro. Sim, a interseccionalidade dita muito da realidade de cada um. Então, a gente precisa... Porque o racismo é só pra gente, né? Então, assim, ele foi criado para inferiorizar, diminuir, separar a gente, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, porque senão... então, aquela protagonismo branco, né, que fala, que não é, às vezes, o seu lugar de fala, mas eu também passo por isso. Tá, você passa por isso num outro lugar. Eu preciso respeitar o que você passa mesmo, né? O seu preconceito de, às vezes, uma simples vaga que você não acha no shopping, que você quer estacionar teu carro como PCD. É muito cruel isso, né? Mas a gente precisa entender que precisa separar, sim, porque senão é comum. Eu falo porque eu estudo a branquitude. Querem falar que tudo é igual. Que a dor de... Isso, a dor é... Não, mas é igual, gente. Eu também sofro, tá? Você sofre, né? E eu falo que racismo não é sentimento, não é sobre o que eu passo, como eu sou. É uma estrutura. É um coletivo, né? A gente não pode individualizar o coletivo. A gente consegue individualizar vivências, experiências, lugares de fala. Mas o coletivo, a estrutura, né? O sistema... Para inferiorizar. Aí já é uma outra leitura, né? Leitura. A construção do sistema é uma construção elaborada, não é? Que demorou muitos anos para ser feita. E o que você falou, mas você falou alguma coisa que me... Falei, caramba, eu não falei sobre isso. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né? Sabe uma coisa que eu queria trazer para a mesa também? Recentemente, Mano Brown, reconhecido como doutor, né? Na Universidade do Sul da Bahia. Recentemente também, Emicida ganhou o colar de honra ao mérito na Lesp, aqui em São Paulo. E aí a gente vê um reconhecimento de um trabalho, uma obra, um reconhecimento de pessoas
que historicamente sempre foram colocadas às margens da sociedade, por todas essas construções que a gente colocou agora, por todas essas coisas que a gente fala, que assim, acho que eu falo desde o primeiro episódio aqui do Pode Plurais, mas que é um momento de celebração tão único, né? A gente pegar aquela cultura que sempre foi marginalizada, que sempre foi olhada com muito preconceito, com um nível de julgamento muito pesado, que as pessoas sequer param para escutar as letras, já falam, bom, isso não é bom, não é bom para mim, não quero que você ouça, isso não entra aqui em casa, né? E agora são reconhecidos pela academia. O quanto isso, vocês que estão dentro das instituições, o quanto vocês veem de novas possibilidades dentro desse sistema que está tão engessado há tantos anos? Será que temos uma brecha? Será que temos uma ponta de esperança aí de que, puxa, tá vendo? Seremos ouvidos, seremos reconhecidos e seremos aceitos? Eu acredito, assim, verdadeiramente que isso é resultado de todo um trabalho do movimento negro, né? Isso não é presente de branco, isso não é bondade de branco, isso é fruto do trabalho, do sangue, do suor, do caminho, da jornada, da ancestralidade do povo negro. Isso é nosso, sabe? E eu acho que quando pessoas como Mano Brown, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Hélio Santos, Conceição, Cidinha da Silva, quando essas pessoas que são pessoas negras, intelectuais de diversas áreas, que quando conquistam, têm o compromisso e a responsabilidade de ascender outras pessoas negras. Então, quando a gente vê a academia premiando, reconhecendo, é muito porque existe essa estrutura negra que se organiza e que se autogere para que isso aconteça. Né? Então, são muitos passos, né, que vieram antes para que o Mano Brown, né, para que inclusive a gente possa estar aqui sentado falando sobre isso também. Né? Então, essa palavra que é tão problemática, né? Mérito. O mérito disso é preto, é negro. Sobretudo, é negro. Né? Então, eu acredito que quanto mais a gente lutar, quanto mais a gente, a partir dessa luta, ganhar espaços e trouxer outros e outras, mais a gente vai ter momentos como esse que a gente viu com o Mano Brown. Né? Então, eu acho que é muito do nosso agradecimento a essa ancestralidade. Né? Eu tenho a honra e a alegria de ser mentorada pelo professor Hélio Santos, e ele puxa a minha orelha quando tem que puxar, e ele parabeniza quando está dando certo, e quando não dá, ele puxa e vai. E ele não precisava fazer isso, ele já fez muito. Ele já podia estar de férias na praia, tomando um drink, né, lá de boa, no sol, porque ele já fez demais. A mesma coisa Sueli Carneiro, Jurema Werneck, né, que assim, a gente escreve um texto, a gente fica, dá uma olhada, o que você acha? E são pessoas que, quando podem, né, olham e falam, isso aqui não, isso aqui, pega tal referência, não tá na hora ainda, tá cedo, vai ler mais, vai estudar mais, sabe? Elas não precisavam fazer isso, porque elas já fizeram muito, mas elas fazem pela causa, pelo compromisso, por amor, né? E por entender que a gente precisa chegar junto, né? A gente precisa conquistar esse espaço pra gente, e que a branquitude não vai dar, né? A hora que a gente vê na televisão, nas redes sociais, né, essa branquitude com prêmio ali na mão para oferecer, é sobre isso. Olhos bem abertos. Olhos bem abertos. Eu acho que, eu penso assim, para eu ter uma consciência e conseguir falar sobre o tema, né, de diversidade de gênero, né, diversidade étnico-racial, né, falar sobre letramento racial, falar sobre
antirracismo, eu preciso estudar muito. Então tem Bell Hooks, Grada Quilomba, tem a própria Djamila, né? Que eu sei que está mais nesse lugar de que a pessoa às vezes lê o manual antirracista e fala, uau, já sei tudo, né? E deveria... Beatriz Nascimento, a gente tem a Sueli Carneiro, tem Cida Bento, né? Às vezes eu falo, escuta o Roda Viva da Cida Bento, só isso que eu peço para você fazer, você quer saber sobre o Pacto Narcísico da Branquitude, sabe? Então, assim, tem muitas coisas que eu sei, Audre Lorde, né? Lélia Gonzalez, estudar pretitudes, nossa, você tem, né? Então, assim, tem muita coisa que você lê, que eu li, né? De muitas coisas que tem. O ano passado eu li 23 livros num ano, né? Para você conseguir ter um intelecto para falar sobre algumas coisas. Só que quando você chega no chão da escola, você vai falar do Sueli Carneiro, a pessoa não sabe quem é. Ela não sabe quem é Cida Bento. Ela não sabe quem é Bell Hooks, né? Então, às vezes, eu entro na escola, está escrito Bell Hooks de letra maiúscula. E não sabe que Bell Hooks se escreve com letra minúscula por uma questão dela, de uma opção dela, de homenagear a avó, né? Que não teve alfabetização. Então, tem toda uma história que a pessoa não sabe. Só que o meu filho de 8 anos, quando ele tiver com 15, ele vai ter a referência de Mano Brown. Ele vai ter a referência de Emicida. Sim. Eu fui fazer um letramento numa escola, na Zona Norte, periferia, e um menino falou assim, você tá falando aí sobre essa questão de animal, de animalizar a galera e tal, e aí tem um menino aqui na escola que me chamou de macaco. Aí eu peguei, cheguei para ele, na hora que ele chamou, todo mundo olhou para mim e achou que eu ia bater no menino e tal, porque já bati, viu, Mari? Já bati em gente pra caramba, por causa que me chamava de racista e tal. E eu fiquei olhando aquele menino falar, de 12 anos e tal, e aí ele falou assim, aí eu peguei, na hora que o menino me chamou, eu falei, cara, nós estamos em 2023. Vai estudar, meu, se liga aí. Vai crescer. Aí eu peguei e falei para ele, como é que você se sentiu, né, respondendo assim? Ele falou, sabe por que eu respondi assim? Porque eu vi no filme do Amarelo da Emicida. Sim. Aí, uau, você tá em 2023? Cheguei em casa, coloquei o Amarelo de novo, já tinha visto, faço cine preto, falo sobre filme com várias pessoas, eu fui assistir Amarelo todo de novo e o Emicida fala exatamente sobre isso. Cara, nós estamos em 2023, chegou, parou aí. Então, um menino, né, que já está reproduzindo, né, que já entendeu a linguagem de Emicida e já dá uma resposta para todo mundo ali e fala, não vou bater não, você que tá fora. Vai estudar, cara, vai crescer. Você tá fora, hein, meu? Parou. Então, quando eu vejo isso, eu vejo essa galera que vai ter essa referência, né? Desses caras que estão vindo, né? Que daqui a pouco eu vejo, quando eu vejo Conceição Evaristo dizendo, né? Eu com 73 anos hoje sou reconhecida, ainda não tá na academia, né? Foi negada para estar lá. Então, assim, quando a gente vê isso, eu sei, com os meus 46 anos, e o meu filho vai chegar com 20 e pouco e vai ter essa referência. Eu espero que ele continue tendo Bell Hooks, continue tendo Sueli Carneiro, continue tendo toda essa galera, mas ele também vai ter essa galera que está vindo. Então, além do movimento negro, né, a gente tem sim essas referências que a galera está ouvindo, mas também tem uma coisa que eu sinto assim nas universidades, se for para falar sobre isso, vamos falar de um jeito que a gente consegue entender. Paulo Freire ensinou isso, né? Vamos falar aqui num lugar que eu me sinto confortável. Eu quero aprender na música. Eu quero aprender no filme. Então, eu posso trazer isso aqui para a sala de aula, porque assim, a gente vai falar com adolescente, não dá mais para ir para o livro, às vezes. Não, às vezes eu preciso falar com adolescente, eu falo para eles, gravem um vídeo para mim sobre isso aqui. A galera vem com vídeo, vem com estúdio, monta umas coisas que eu falo, uau! E é a linguagem que a gente consegue falar com eles. Meio TikTok, né? A linguagem... E a gente tem que... E eles também estão conseguindo entender isso. Esse cara tá falando para mim. Ele fala na música, mas ele também, eu posso ouvir um podcast dele, posso trazer um trecho aqui que vai falar. E aí esse educador, esse professor, vai ter que entender que essa linguagem é a linguagem que ele está colocando. Porque, sim, a gente tem uma galera que está respeitando, sim. E um dia que um cara falou mal de Mano Brown para mim, numa roda de conversa, tomando vinho, cerveja, eu só falei pro cara, eu não vou falar com você sobre Mano Brown,
porque a gente tem que respeitar agora que ele é doutor. Então, a gente tem que ter um outro lugar para falar sobre esse cara agora. Se você ouviu só um podcast só, acho que tem uns 40. Escuta todos. Não, procure saber. Ou então, Porque escutar todos é muito diferente do que você escutar só um. Muito diferente. Tem que ter, porque aí ela é um livro só. É comprar livros e depois colocar os livros como cemitério do livro. Né? Então, acho que essa galera tá pegando essa referência, eu fico muito feliz. Acho que merecido, né? Merecido mesmo. E às vezes eu fico pensando, a gente tem uma luta tão grande, né? Para conseguir, você que tem uma empresa, eu que sou autônoma, que trabalho com isso, às vezes eu não consigo chegar. Tem um curso que eu tenho uma vaga, uma pessoa inscrita para um curso que vai começar, e antes eu tinha 16, 15, 20, 30 vagas. Você lança um curso agora, você tem uma vaga, 2 vagas, sei lá, vou ter 5 pessoas. Então, era muito diferente do que ter, só que eu fico pensando, se a gente não construir, se a gente não começar, se esse movimento negro não acontecer, se a gente não deixar de desistir, né, de se unir para chegar nesse lugar, ele vira só um cantor de rap. Para aí. E não podemos deixar acontecer, não é? Gente, a gente já está caminhando para o final, infelizmente. Eu sempre falo que quando a gente está numa conversa, eu sempre falo, eu não sinto que eu estou no estúdio, que eu estou falando, que eu estou gravando, eu sinto que eu estou no sofá de casa batendo papo. Acho que é o melhor dos mundos, assim, para mim. Mas, né, a gente precisa encerrar, uma pena. Eu quero partir para o nosso momento Luther King, que é a gente dividir um sonho, um desejo, um vislumbre em comum de cada uma de nós, tendo a pauta que a gente está tratando hoje, de educação e diversidade. Então, acho que, para mim, o que eu gostaria muito de... A gente já teve já saíram várias filosofias aqui, assim, nesse momento. Mas uma coisa que eu gostaria muito de ver acontecer é quase um tiro no pé na minha vida profissional, que é a gente não precisar mais letrar em diversidade e inclusão, porque isso já vem de berço. Isso já vem de escola, isso já vem do ensino, as crianças já estão criadas sabendo viver com respeito, com empatia, já tem essa inteligência emocional desde pequenos. E aí, quando atingem a idade adulta, principalmente a idade, o mundo corporativo, conseguem fazer com que essa engrenagem toda, esse sistema tão engessado que a gente fala várias vezes, comece a girar a engrenagem em outro sentido e que não seja mais, não cause mais estranheza essas pessoas olharem ao redor de si, dentro do ambiente corporativo, de qualquer outro ambiente social, dentro da academia, inclusive, do mundo político, ver pessoas diferentes e causar estranheza. Acho que o meu grande sonho é isso, é que essa criançada que está aqui hoje cresça e olhe ao redor e fale, putz, tá todo mundo aqui, estamos bem, estamos todos juntos, está faltando alguém, vai buscar e traz, porque o estranho é não estarmos todos juntos, né? Acho que é esse... Mais uma vez, será que estou sempre falando utopias? Não sei. Mas a gente falou que é um sonho, né? Sonhar grande, sonhar pequeno custa a mesma coisa. Exatamente. Então é isso. Com certeza. São muitos sonhos também. Mas para falar do meu sonho, eu vou pedir para a produção pegar para mim alguns dos meus livros, porque... Não mencionei os livros, esse trabalho magnífico. Falarei sobre eles agora. Vou falar sobre 2 deles que estão aqui. Porque o meu sonho, eu acho que ele está muito conectado com a minha infância. Meu sonho é que as crianças, e aí eu vou fazer agora assim um recorte das crianças negras, que essas crianças elas possam sonhar, né? Porque sonhar é um ato revolucionário, né? É um ato de coragem e é também um ato de possibilidade. Então, eu tive a oportunidade de sonhar quando eu era pequena, de escrever histórias e de ter uma mãe e um pai, que já é algo bem revolucionário quando a gente pensa em famílias negras, você ter pai e mãe morando na mesma casa, seu pai levando você na escola, né? Então, eu tive a oportunidade de ter esse ambiente, de escrever histórias, de ser criativa, de uma mãe que ainda bem guardou essas histórias
e que são os meus livros hoje, né? Então, o livro Noang Caminhos da Liberdade, que é esse daqui, é uma história que eu escrevi dos 9 aos 14 anos, muito inspirada nas conversas que eu tinha com a minha avó. É um livro que recebeu a chancela da Fundação Palmares, uma instituição que eu tenho o maior carinho, e que fala da história de uma menina negra que tinha como sonho voltar para casa. Então, eu tenho muito carinho por essa história, porque ela é muito a concretização de um sonho, né? De quando eu era tão pequena, mas que hoje já é peça, está virando filme. Então, quanta coisa aconteceu de Janine de 9 anos, agora para Janine de 42, a partir de Noang, né? E o outro livro, né, que eu queria falar um pouquinho é o Escada, é o livro que eu lancei no ano passado. É uma temática afrofuturista, que, enfim, a gente tem jogo, tem os personagens também, a gente trabalha bastante ele com adolescentes, né, nessa temática mais afrofuturista, e a gente tem esses materiais para a família, para a escola também. O lúdico, o criativo para a gente é algo sempre muito importante. E é isso, né? Então, meu sonho é que as crianças sonhem, que elas não só ousem sonhar, mas que o mundo esteja cada vez mais propício para esses sonhos delas, né? Então, acho que é o que eu quero muito. Que coisa mais linda. Demais, demais. Parabéns pelo Obrigada. material. Demais, Janine. Má? Eu acho que o meu sonho, se for falar hoje, né? Eu acho que também tem muitos, né? Se for falar pessoal, nossa, tem vários, né? Mas eu acho que a branquitude precisa entender, né? Eu que estudo a branquitude, entender que essa luta não é nossa. Porque se a branquitude entender que precisa ter letramento racial, que precisa ter uma consciência racial, de que essa sim é uma responsabilidade deles de perpetuar, de dar continuidade, de manter o racismo, né, a todo tempo, de entender que talvez essa escravidão não acabou, né? A gente só mudou o formato, né? Mas ela continua aí, porque se a branquitude ter essa consciência de que nós somos seres humanos de poder, que se a gente não tivesse sido roubado, caramba, a gente estava num lugar que, olha, eu não ia estar aqui pensando como que eu vou pagar meu aluguel, né? Eu estaria numa outra posição, né? Assistindo hoje a TV e vendo as enchentes que acontece aqui na Zona Norte, pertinho, e agradecendo o lugar que você mora, que você tem dinheiro para pagar aluguel, que não tem dinheiro para pagar aluguel, mas que vai ter essa possibilidade para ir, né? Para você construir a sua família, para construir sua história, porque a gente sabe que isso é muito, muito diferente. Então, assim, se a branquitude entender que essa luta é deles, a gente vai ter meu sonho que tenha todos os nossos direitos. Porque é simples, gente. Saúde, alimentação, moradia, educação. Tem gente que não tem saneamento básico. E está dormindo do lado do fogão. Né? A gente entender, a gente tem que entender isso. como privilégio que é direito. Né? Porque se tiver esses direitos mínimos, porque uma mãe, né, que tem um filho, que tem 1, 2, 3, 4, 5, se ela consegue respirar e falar, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um lugar. Porque eu fico pensando nesses direitos de uma mãe que não... como é que ela vai trabalhar, né, e deixar os filhos lá e não sabe, pedindo para não chover, para a natureza ser legal com ela? Preciso ganhar um dinheiro hoje aí. Você tem que fazer uma relação com a natureza para você conseguir ir trabalhar. Eu vi isso, sabe? Então, assim, se a gente tivesse os nossos direitos, né, a gente estaria num outro lugar. Que essas pessoas entendam que está num outro lugar, né? Porque aí sim a gente vai conseguir... Eu acho que é um sonho mesmo, que a gente consiga respirar, né? Que a gente consiga dizer, poxa, que bom, eu consigo comprar uma casa, eu consigo comprar comida, ter 5 alimentações por dia, né? Não ficar pensando o que eu vou jantar. E se essa luta for, né? Se a branquitude mesmo entender isso, ele fala, meu, isso aqui precisa acabar. Porque
a democracia racial foi o quê? Para entender. Foi uma confusão lascada isso aí, né? E quem é que sabe o que é democracia racial? Qual é o branco mesmo, dentro de todos os seus privilégios, que sabe de fato o que é uma democracia? O que aconteceu? Qual é o mito da democracia? Não sabe, não aprendeu, não está estudando sobre isso, né? E aí não dá a possibilidade, está negociando com a moça que trabalha com ele para pagar 100, 120 de uma faxina, sendo que ele podia pagar 200. E esses R$ 80 fazem uma diferença danada para a vida dessa mulher, né? Então, assim, eu acho que eu desejo que essas crianças futuras, pretas, se for falar do recorte aqui, porque a gente sabe que também na periferia tem crianças brancas, mas eu queria... eu sei que uma mãe branca, talvez ela vai chegar muito mais rápido, né? O filho dela, a filha dela vai chegar muito mais rápido em algum lugar daqui 20 anos do que um menino preto, retinto, né? Que Cida Bento falou isso, você quer saber quem é preto? Pergunta para a polícia. Então a gente sabe, né, os riscos que tem. Então esse é meu sonho de verdade, assim, eu queria que meu filho tivesse com 28 anos, aqui 20 anos, ele pudesse falar, poxa, lembra mãe, eu vi esse podcast agora e a gente está numa outra posição, né? As crianças pretas estão numa outra posição. Nossa, fantástico, gente. Acho que um dia eu vou escrever um livro só com sonhos colocados nessa mesa. Porque se um dia o mundo chegar perto do que a gente idealiza aqui, nossa, acho que todos nós gabaritamos na vida, né? Imagina. É isso. Tomara, né? Gente, mais uma vez eu agradeço muito vocês terem vindo aqui. Vou pedir se vocês têm alguma mensagem final e deixem também o arroba de vocês para a gente saber, para todo mundo saber como encontra vocês nas redes e, enfim, para a gente poder continuar essa conversa aqui no mundo virtual. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, a gente se conheceu, né, num evento preto aí, e na fila, hein, gente? A gente estava na fila. E não estava na área VIP, não era, né? E a gente estava lá, a gente se conheceu, uma simpatia de pessoa, né? Uma pessoa também que a gente ali se identificou, né? Exatamente. Ali já deu falei, eu quero estar perto dessa mulher aí, a gente chegou nisso. Obrigada mesmo, eu acho que é importante, né, essa conversa. Quando a gente chegou aqui, acho que você falou uma coisa que eu fiquei pensando assim na hora, né? Não dá para ficar só aqui, né? Eu preciso soltar, preciso fazer esse programa para falar. Isso foi tão importante, né? E também dá uma vontade de fazer também, uma vontade de perpetuar também, que a gente tem. Eu sinto que eu tenho muito para dizer também. Então, isso é muito importante, essa representatividade. Agora, você se torna uma representatividade, uma vontade para mim também, né? Para me encontrar no Negra Magda _. Eu costumo falar que o Instagram é minha segunda casa, né? Eu gosto de trabalhar ali o letramento racial, as questões. E aí, tenho muito que falar de sonho pessoal, tenho uma vontade de ser apresentadora, de ter um programa. E aí, esse ano eu falei que eu ia trabalhar meu Instagram de uma forma diferente, que eu estou lançando 3 projetos diferentes, né? 3 formas de falar com o público diferente, que eu lancei o Papo de Mãe para falar sobre educação parental. Vou lançar em fevereiro Fala Preta, que é para falar sobre letramento racial, né? E uma coisa também que eu faço muito, que é ficar dando dica, que a galera fica, eu quero comprar material escolar, eu quero comprar não sei o quê, onde que eu vou? Tenho esse viés em mim, eu falei, gente, eu vou dar dica de lugar, de onde que vai, para essa galera comprar mais barato, para essa galera conseguir ter uma acessibilidade melhor, de coisas que eu consigo fazer devido à minha condição social e que eu posso dividir para todo mundo, né? Esse não tem nome ainda, quem sabe aí surge, né? Mas eu acho que dividir esses tópicos, né, esses pilares dentro do meu Instagram é o meu programa, né? É uma forma de poder estar ali falando com todo mundo, fora os trabalhos que tem na escola, tudo. Então, eu acho que vale a pena seguir. Eu falo porque eu tenho propriedade, estudo conteúdo, né? Então, queria muito que as pessoas seguissem mesmo, que comentassem, compartilhassem, salvassem, enviassem para o mundo, né? Porque eu acho esse podcast também, depois, né, passar para o mundo, porque quanto mais o conteúdo chega, mais muda, né? Se o conteúdo não chega, a gente não sabe, né? Hoje essa mulher me deu uma aula, né?
Eu já tenho meu primeiro tema de letramento racial para a escola, já estou até sabendo aqui o que eu vou fazer. Então, eu acho que é isso, a gente vai aprendendo, né? Obrigada, Má. Obrigada mesmo, mais uma vez, de coração. E agradecer também, é sempre muito potente, inspirador, uma mesa com 3 mulheres que estão pautando temas tão desafiadores, né, tão difíceis. Então, que bom, né, que a gente está tendo momentos cada vez mais assim, né, acontecendo na nossa sociedade. Acho que é mais uma das conquistas aí que a gente vem alcançando. Então, obrigada. E um prazer também conhecê-las, porque acho que a gente vai aprendendo junto quando a gente se ouve, a gente vai bebendo aqui nas nossas fontes, né? Isso é muito bom. Meu Instagram é Janine Rodrigues, _N de nariz. Convidar para conhecer e seguir também a Piraporiando. Tem também o site da Piraporiando, que é o piraporiando.com. A gente trabalha com escolas públicas e privadas, né, com algumas secretarias de educação, conhecer os livros também. No Instagram é Piraporiando mesmo, então convidar todo mundo para poder conhecer, deixar um convite também, porque lá a gente sempre divulga quando tem a apresentação das peças, né? Todos os livros têm uma peça de teatro, então a gente se apresenta em vários espaços de arte e cultura, de diversas cidades aí pelo país, então vai ser um prazer receber todo mundo. Convidar as escolas também para conhecer esse nosso trabalho com os professores, com as famílias. É um trabalho que a gente tem muito amor, muito carinho, e que a gente está pensando na costura disso também com as empresas, onde essas famílias atuam, né? Então, esse trabalho com as empresas tem sido bem interessante, bem importante também. Enfim, conheçam, né? Convidar também para conhecer nessas redes o time da Piraporiando, modéstia à parte. É um time maravilhoso, né? De pessoas que dedicam mesmo, né, a sua vida, os seus estudos, né? Então tem historiador, tem cientista social, antropólogo, psicóloga. A gente sempre tem esse olhar para qual é o time que a gente precisa, cada um com as suas expertises, com as suas áreas de formação, para a gente atuar numa frente bem plural. É bem difícil esse trabalho, então a gente precisa realmente estar muito bem equipado para poder ir para frente, né? Ir para cima. Então, convido todo mundo a conhecer. Obrigada. Sensacional, gente, esse trabalho. Eu amei. Obrigada. Amei. Meninas, desculpa, só mais uma coisa. Os livros da Piraporiando têm a tecnologia de realidade aumentada. Gente, é sensacional. É sensacional, é um negócio. É um negócio. Sim, depois a gente manda para vocês, para quem quiser ver como funciona. É esse aqui, né? Isso, todos eles têm a realidade aumentada, que é uma proposta de um livro que também vai virando filme, conforme você está lendo a história. Então, algumas cenas estão no próprio livro, outras cenas estão no filme. A gente vai participar de um festival agora super bacana em Amsterdã. Estamos super felizes porque estamos levando alunos negros brasileiros para eles apresentarem os livros lá, porque eles é que criaram projetos, né, nas suas escolas com os livros. Então, é isso aí, é cair para cima do sistema e é isso. Bora hackear o sistema. Bora. É isso. É isso. Gente, temos um programa. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Que a gente acesse e consuma, porque são 2 mulheres muito potentes que não merecem ficar só nessa mesa aqui. Vamos engajar, vamos consumir. Obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada.